E o Golias ia lá na frente, sozinho, um cara daquele tamanho, entendeu? E ele começava, escuta, não tem ninguém para lutar comigo? Tinha uma espada, imagina o tamanho, uma lança que a cabeça da lança tinha 16 quilos. E Davi era pequeno. Davi era um homem de no máximo 1,60 m. Então ele era menor que os irmãos, inclusive. Muito menor que os irmãos. A Bíblia fala que ele era gentil, que ele era bonito, mas era gentil, tinha um rosto gentil. Não tinha rosto de guerreiro. Entendi. Por isso que fala que de semblante gentil e de duras palavras. Mas o bicho era brabo. Então, aí Deus fala, é esse. E aí ele unge Davi. E logo em seguida, né, os filisteus se reúnem. Naquele tempo, Vilela, era muito comum quando dois exércitos iriam entrar num embate. Iam se enfrentar, o que acontecia? Que para não ter que lutar todo mundo contra todo mundo, eles diziam o seguinte, escolhe o teu campeão. Teu melhor, o meu melhor, vai evitar muita gente morrer. Exatamente. Porque tinha essa coisa, né, de brio, de honra e tal. E Golias, todos os dias, ele ficava na frente, no Vale de Elá. O Vale de Elá, eu já tive lá em Israel. Você tem duas montanhas, uma montanha de um lado, uma montanha do outro lado, e no meio o vale. Vale de Elá? De Elá. Elá, vê se você acha aí pra gente. Vê se você acha aí. E o Golias ia lá na frente, sozinho, um cara daquele tamanho, entendeu? E ele começava, escuta, não tem ninguém para lutar comigo? Ah, se eu tivesse 3 metros eu ia ser assim folgado também. Que Deus é esse? Esse Deus de vocês é fraco, como vocês são fracos. 40 dias. E o Saul, com seus 1,90 m... Não ia lá enfrentar. Ficou morrendo de medo. Entendeu? Porque... E Golias já era famoso por luta, de ganhar luta. Esse é o Vale de Elá. Esse é o Vale? Você tem uma montanha ali e tem uma outra montanha ali. Entendi. Entendeu? Ou eu não tô vendo aqui exatamente eu acho que a outra montanha. Eu acho que é onde a gente tá, né? A visão de quem tira a foto é a outra montanha. E ali onde tá aquele verde, ali é o vale. Entendi. Aquele é o Vale de Elá. E o Golias já era famosíssimo. Ele era um guerreiro brabo, experimentado, brabo, então não perdia pra ninguém, né? Porque imagina, ele tinha armadura da cabeça aos pés. Tinha uma espada, imagina o tamanho. Maior uma que lança que a cabeça da lança tinha 16 quilos. Imagina. Olha, um camarada. outra foto aí. Tá vendo? Legal. Aí dá pra ver bem. Dá pra ver bem as dois montes. De um lado ficava o filisteus. Que coisa, hein? Ô, Tuti, numa live você é horrível, na outra live você é maravilhoso. Você é inconstante assim mesmo? Cara, é porque Deus. Tá vendo? Boa, saiu bem. Obrigado. Que foto linda. Isso daí fica... em que região de Israel? Fica perto de Jerusalém. Já pertinho de Jerusalém. Jerusalém. Tá. Então, ninguém queria enfrentar. Ninguém queria enfrentar. E ele ficou 40 dias. E de repente, Jessé chega para Davi e fala: Davi, leva essas comidas aqui, esses queijos, essas pastas, né, para os seus irmãos. E ele vai. Ele chega lá. Então, por conta disso, é muito provável que ele não tinha 20 anos, porque com 20 anos todo homem tem que se alistar. Tinha que se alistar. E aí então ele chega lá, quem que ele encontra? Golias afrontando todo mundo e todo mundo morrendo de medo. E ele já chegou e falou: escuta, mas ninguém vai fazer nada com esse camarada? Com esse circunciso? Fica quieto. E ninguém fazia nada. Aí ele perguntou: o que vai acontecer com quem matá-lo? Vai ganhar o quê? Aí falaram para ele assim: Saul prometeu que quem matar o Golias, a família nunca mais vai pagar imposto. Ele vai dar a filha dele como esposa. E ele ainda vai ter todas as regalias de ser um genro do rei e vai fazer parte do exército, vai chefiar o exército. Um moleque que não tinha 20 anos, que nunca tinha pego uma espada na vida. Ele conhecia bem a funda. Que é um tipo de um... Que é um tipo de um estilingue, mas é diferente, porque estilingue você faz isso. Esse você roda, né? Roda e solta. E era uma arma muito importante em alguns exércitos. Opa! Quando você atira a funda,
Dizem que se você tá a 70 metros de alguém, ela chega a 150 por hora, a pedra. Você tá na cabeça, esquece. Entendeu? Agora, Davi foi inteligente, né? Porque ele chegou perto. Ah, é? É, a Bíblia fala que ele correu para Golias. Na direção de Golias. Na direção de Golias. A gente vai chegar lá. Tá. Né? Mas antes disso, quando ele... Olha o irmão só. dele... É isso. Tá vendo, ó? Tá. Bota a pedra ali naquela parte de couro, pega e roda com muita velocidade e solta. Mas quando ele estava lá perguntando para as pessoas, chega o irmão dele mais velho, o Eliabe, e fala: "O que você está fazendo aqui, moleque? Que não é teu lugar. Volta aqui para se mostrar?" Achou que ele estava querendo se mostrar, que ele não ia mesmo. "Por que você não volta para suas poucas ovelhas?" Dizendo: "Você não é ninguém. Teu lugar é lá com as poucas ovelhas." E Davi falou: "Só estou perguntando, quero saber o que vai acontecer." E aí Davi vai e fala para Saul: "Eu vou enfrentá-lo." Num primeiro momento, Saul fala: "Davi, Não tem condição. ele é um homem gigante, depois ele é um guerreiro experimentado. Você não tem chance contra ele." Ele falou: "Não, mas eu já matei o urso e já matei o leão quando vieram para pegar minhas ovelhas. Eu vou matar isso também." Mas era verdade isso? Verdade. Pensei que ele verdade. tinha contado umas vantagens aí, pá. Não, Era verdade mesmo? Ele cuidava, então... pensa. Então não era um cara também que não tinha... Não, ele já era um guerreiro. Entendi. Entendeu? E ele realmente enfrentou o leão, enfrentou o urso, depois da unção, né? Claro. É importante dizer. É, não enfrentou antes, né? A unção traz a capacitação, mas ele era um cara treinado. Agora, veja, primeiro Saul falou: "Não, tudo bem, você quer ir, vai, mas então toma aqui minha armadura." A armadura de Saul era enorme para ele. Ele não conseguiu nem andar com aquele negócio. Ele falou: "Não, eu não vou com isso. Eu vou com a minha arma." E todo mundo parou para ver, porque ele estava muito convicto. É. E aí, quando ele chega e fala: "Eu vou te enfrentar", Golias fala: "Para que esse cão aí? Você vai vir contra mim com pedra, com pau?" Ele disse assim: "Você vem a mim com espada, com lança e com escudo. Eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos Exércitos. E eu falo hoje para que todo Israel saiba: o Senhor vai me entregar nas tuas mãos, eu vou te matar e eu vou pegar a sua cabeça e as aves dos céus vão comer a sua carne." Palavras duras, hein? Duras. Agora, você vê, ele não falou: "Eu sou o cara." Uma representação aí, ó. Mas aí o Davi tá com escudo, ele não foi com escudo. Nada. Ah, não foi então nada. tá. Isso aí ele foi simplesmente com a fundinha dele. Ô, Tuti, tava indo tão bem. Não, mas Tuti. tá maravilhoso. Não, Porque a acho que imagem tá linda, a né? proporção é essa mesmo, entendeu? Né? A imagem tá linda. Se não Imagem tivesse maravilhosa. escudo Depois aí... você tem que me avisar onde você arruma essas. É inteligência artificial, não é? Isso daí? É. Cara, isso aí tem É muito louco, né? Mas tá maravilhoso. É. E aí, interessante que ele pega, na região tinha um rio, né? Ele pega aqueles pedregulhos mesmo, sabe? Aquelas pedras, arredondadas, né? Pebbles, né? Que em inglês é pebble. Como é que chama? É pedregulho, né? Não é Aquelas pedregulho. pedrinhas redondas, como é que Tem chama? o nome. Tá, mas é a pedrinha, né? Aquela Pedrinha. roliça. É. Eu acho que não era tão pequena, porque tem pedras maiores. Com certeza, Assim, tamanho de um ovo, entendeu? Até maior. Ele pegou 5. Aí você fala: "Mas por que ele pegou 5? Ele pensou que ele ia errar?" Não, Golias tinha mais 4 irmãos. Todos gigantes. Não é pra errar, então, que ele levou... Não, ele levou e falou: "Se vieram os outros, eu vou matar os outros também." O que eu acho extraordinário é que ele sabia, Vilela, que a vitória era dele, não porque Ele era o muito cara, bom, mas porque ele estava em nome de Deus. É isso que agradou o coração de Deus. Davi era um cara que ele amava Deus. Ele ficou indignado que nenhum dos soldados de Israel foi capaz de enfrentar um incircunciso. Não tem ninguém para enfrentar esse cara, eu vou. E quando a Bíblia diz que ele vai correndo Em direção a Golias. E aí ele pega, afunda, corre para perto, né? Para não ter jeito de errar. Ele gira enquanto tá correndo? Não, ele sai tá. correndo, vai na direção de Golias. Quando ele tá provavelmente no range, né, na distância que ele estava acostumado, ele devia treinar o dia inteiro. Claro. Entendeu? Agora imagina o tamanho da cabeça do Golias. Tem essa também, né? O alvo era grande.
Ele atira, o cara tinha até um capacete, ele acerta no meio dos olhos. E Golias não morreu. Ah, não? Não. Ele cai desacordado. Aí Davi corre para ele, pega a espada de Golias. Ah, não sabia desse detalhe. E decapita. Então a pedra não mata, só derruba, deixa Só ele desacordado. derruba, deixa ele desacordado, ele Uau. vem, pá. E quando ele levanta a cabeça, os filisteus, pum, vazaram de medo. Aí Israel foi para cima, entendeu? E o lindo é que Davi, ele pega a cabeça, ele fica com as armas de Golias, guarda para si, né? Mas a cabeça de Golias, ele leva para Jerusalém. Olha que coisa profética. É. Porque Golias, ele é uma representação de Satanás. O maior de todos os nossos inimigos. O nêmesis de Deus, o antagonista de Deus. E ele vai para um lugar que é chamado na época de Golgolia. Não é onde... Mas que na época em que Jesus morreu, chamava Gólgota. Ah, tá. Ele É o mesmo enterra lugar? no mesmo lugar. Ele enterra a No cabeça mesmo lugar? no mesmo Que lugar. tem a ver com o lugar da caveira, não é algo É, assim? o lugar da caveira. Quando você já foi lá, Já. né? Então, é o Gólgota, porque significa o lugar da caveira. Ó, essa imagem tá melhor, né? Uma imagem bonita também. Isso, maravilhoso. Cara, que imagem maravilhosa. Você consegue pegar uma foto do Gólgota? Do depois lugar da acha esse caveira? lugar. Mas antes de falar de Gólgota, vamos falar sobre esse lance dele ser um tamanho sobre-humano, né? Tem na Bíblia que eles falam dos gigantes. Fala de côvados. E gigantes e os Néfilins, que eram uma raça Não, na maior. verdade, a palavra gigante é tradução da palavra Nephilim. Ah, é? É. E Onde está gigante no Velho Testamento, lê-se. lê-se Nephilim. E o que eram esses Néfilins? Então, a palavra nafal é o verbo em hebraico que significa cair. Sei. Nephilims, porque o im, esse sufixo im, é o plural masculino no hebraico. Então são caídos. Os caídos. Os caídos. Porque. Anjos caídos, não. Não, na verdade é o seguinte. Lá em Gênesis 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus, né? Que é Bnei deitaram. Chaim, se deitaram com as filhas dos homens. É. E eles tiveram filhos lá gigantes. Gigantes. Mas Os a Néfilins. palavra é Nephilims. Por quê? Porque eles já eram seres enormes, poderosos. E o extraordinário disso é que quando você pega as outras histórias mitológicas, É. Semideuses, né? são semideuses. Na Grécia, por exemplo, É. os seres, né, os que têm metade cavalo, Exato. metade, os gigantes, né? Todos eles. Aquiles, não. Hércules. Não, Qual- Hércules é um desses semideus, vamos dizer assim. É. Né? Mas o que eles falam? Aquiles também. Né? Aquiles também, é. Aquiles também. Mas você tem os grandões mesmo, os gigantes. Muita gente descredibiliza a Bíblia porque isso está na mitologia. Não. É o contrário. É o contrário. Isso é prova que outras culturas falaram desse povo também. É. E na época eles acreditavam, porque eles estavam entre eles. Exatamente. E aí criavam histórias fantasiosas, falando que era o deus do não sei aonde. Que era não o sei- Zeus, que teve relação com mulheres humanas. Aí vinha toda a história. Mas não tem nada a ver com... Qual que é a outra? A gente tava conversando aqui antes, você falou... Anakin. Isso. O que eram esses termos? São, por exemplo, Anaquins, Refaíns, são povos gigantes. Ah, tá. Povos gigantes. Com pessoas acima da São estatura... todos descendentes dos Entendi. Néfilins. Porque o dilúvio, ele não matou todos. Matou todos. Existem algumas teorias. Porque na Bíblia fala que veio pra acabar com isso, né? Isso. O dilúvio seria, na teoria, pra Mas acabar... a Bíblia diz que só tinha um homem puro, que era Noé. Exato. E a palavra, quando fala que Noé era um homem íntegro, a tradução é íntegro, outra puro, no hebraico é tamim, Tamim. que significa puro, Certo. que não tem Puro de raça pura. Como uma raça pura. Entendi. Não tinha essa Miscigenação. linhagem com não os era gigantes. híbrido, não era Entendi. Então, a mulher de Noé tinha. Ah, Essa é uma teoria. pode ser.
E aí, os filhos delas, na verdade, levaram genes. Levaram esse sangue. Porque dos descendentes deles Claro. nasceram outros gigantes. Entendi. Então, diminuiu muito, mas não exterminou completamente. Entendi.